Se você atua na ortopedia, provavelmente já percebeu algo muito claro. Os pacientes mudaram. Eles buscam soluções menos invasivas, recuperação mais rápida e terapias que preservam os tecidos. Terapias mais naturais, com menos riscos. Terapias que possam ser feitas no consultório, por exemplo, sem que haja necessidade do paciente ser internado para uma intervenção cirúrgica. E dessa forma pode inclusive voltar às suas atividades logo após o tratamento. Existe essa possibilidade quando trabalhamos com as terapias biológicas dentro da medicina regenerativa. Mas é aí que eu te faço uma pergunta. Você está realmente preparado para oferecer terapias biológicas com segurança, respaldo científico e controle técnico? Eu sou Jéssica Cantadori, trabalho há 18 anos com terapias biológicas regenerativas na ortopedia, especialmente o PRP, o plasma rico em plaquetas. A minha atuação sempre uniu clínica, técnicas de laboratório e ciência aplicada. E foi dessa prática real que nasceu o Protocolo Cantadori, a minha metodologia de LPRP, registrada em 2010, validada em publicações científicas, tanto na ortopedia quanto na dermatologia. E é essa mesma técnica que me proporciona tantos resultados incríveis desde então. A minha trajetória profissional começou em laboratório clínico e forense. Em 2005, comecei a atuar com os médicos ortopedistas, com a intenção de trazer algo da biologia, levando em consideração os meus conhecimentos, que fosse consistente para ajudá-los nos tratamentos onde a regeneração pudesse ocorrer e de forma mais rápida. No início, não haviam tantas pesquisas sobre o PRP. Havia alguma coisa na odontologia, mas nada tão substancial. Mas conhecendo o princípio biológico do PRP, a função das plaquetas, os mecanismos que envolvem a cicatrização, fazia todo sentido trabalhar com ele para estimular a regeneração. Alguns médicos na época também entenderam isso e resolveram apostar. Fui desenvolvendo a técnica com os meus conhecimentos laboratoriais e os resultados começaram a aparecer. Os pacientes com lesões musculares, por exemplo, se recuperavam muito mais rápido e sem grandes efeitos colaterais, somente os efeitos iniciais do processo inflamatório, processo que nós provocamos, né, no processo inflamatório, que é inicial e faz parte do processo de cicatrização. Nesse tempo, começamos a perceber o que dava certo e o que não dava certo. Percebemos o volume, o quanto o volume interferia, o quanto as medicações associadas podiam também interferir nos resultados e até na condição clínica do paciente, tempo entre as infiltrações, quantidade de infiltrações, principalmente as concentrações de plaquetas, de leucócitos e de hemácias. Hoje as pesquisas evoluíram muito, temos trabalhos de evidência nível 1 e isso é excelente. Isso só mostra que estávamos no caminho certo, lá em 2005. E estamos até hoje. Tanto que estou aqui há 18 anos fazendo isso e me realizo todos os dias quando eu vejo um paciente que melhorou, que voltou às suas atividades, que se recuperou completamente. Além disso, existem classificações que nos guiam, né, dentro desses trabalhos científicos, que mostram, que nos dão um norte sobre as concentrações. A gente fala muito que não existe uma padronização referente ao PRP, mas existem as classificações que vão dizer pra gente o como aplicar, quanto aplicar, como devem ser essas concentrações, a quantidade de plaquetas, de leucócitos, a maneira de ativação, se ativa, se não ativa, elas nos dão um norte. É técnica. Né? É técnica, trabalhar com PRP é técnica e precisa ter todo esse conhecimento. E é assim que, junto com as equipes multidisciplinares, que atingimos os resultados excelentes. Foram 18 anos acompanhando ortopedistas, fisioterapeutas, entendendo a fisiopatologia das doenças ortopédicas, a necessidade do uso, por exemplo, de ultrassom, né, de outros equipamentos que foram
foram sendo adicionados nos tratamentos. As terapias complementares, hoje eu uso muito a ozonioterapia associada, a viscosupplementação, muito utilizada também. E mais recentemente, a medicina integrativa, com as suplementações. Hoje é muito importante a gente saber o que suplementar esse paciente no pré, no pós, cuidando do terreno biológico. Lembrando aqui que estamos trabalhando com as células do próprio paciente. E a biologia são as terapias biológicas autólogas. Quanto melhor estiver esse terreno biológico, melhor serão os resultados. Então, é mais uma coisa que a gente precisa associar aos tratamentos regenerativos. E também não podemos esquecer da importância da fisioterapia, dos protocolos de fisioterapia pós-tratamento. Tudo isso eu fui somando em conhecimento. Então, foi aí que eu criei uma formação avançada, um curso premium mesmo, com mais de 40 aulas bônus, artigos científicos dos mais recentes, análise desses artigos. Nesse curso eu ensino o protocolo Cantadore em detalhes para que você consiga reproduzi-lo na sua clínica. E por que eu fiz tudo isso? Eu percebi que houve um aumento grande na procura desse tipo de tratamento, né, com o PRP. E o paciente procura, o paciente pede para fazer. Né? Mesmo antes de saber se existe indicação ou não, ele vem para fazer. E o paciente não sabe que o PRP não é tudo igual, né? Que existem técnicas, existem variações, dependendo do conhecimento do profissional e das condições onde esse procedimento é realizado. Então, foi aí que, percebendo essa dificuldade, inclusive dentro de algumas formações, cursos genéricos que não se atentam muito a passar esses detalhes com riqueza mesmo e profundidade para o profissional. E um profissional mal preparado, ele, além de prejudicar o paciente, ele prejudica as equipes médicas, né, que estão confiando nesse profissional, e também a própria técnica em si, que nós temos um grande recurso nas mãos. E se ele for mal trabalhado, vai acabar sendo prejudicial até para a própria evolução dessa técnica que traz tantos benefícios. Eu mesma, nesses 18 anos, só tive benefícios com essa técnica, com a técnica bem feita, com respaldo, com segurança. Nesse curso, eu ensino exatamente o que eu aplico na prática. Ciência, técnica refinada, decisão clínica e segurança absoluta para o paciente. Se você quer elevar o nível da sua atuação, se diferenciar na ortopedia e atuar com terapias biológicas no mais alto padrão, clique no link e mergulhe nessa formação. Ela não é só mais um curso, ela é um divisor de águas na sua carreira. Vamos lá? Tô com você, vamos juntos!